Boa noite, é um prazer estar com vocês hoje, nessa segunda noite, para um encontro muito especial, promovido pela Escola da Indústria Criativa e pelo Instituto de Cultura Digital da Unicinos. Hoje estão me acompanhando as professoras Cibele Moraes e Thais Mota, minhas colegas da universidade, professoras da Escola da Indústria Criativa e integrantes do Instituto de Cultura Digital, e também temos a honra de contar com a presença da Thais Menezes, a Thais Menezes, não a Mota. Ela é oficial de proteção da Acnur, que é a agência, né, para quem não sabe, é a agência da ONU para os refugiados, e tem aí uma importante participação nessa noite. Mas por que, pessoal, nós estamos aqui, né? O porquê desse encontro? Bom, no dia 4 de maio, mais precisamente na madrugada do dia 4 de maio, iniciou uma experiência universitária na Unicinos, com a qual nós jamais sonhamos. O nosso Centro de Esporte e Lazer, ele se tornou um abrigo para cerca de 1.500 pessoas. Em razão, né, como todos aí a maioria deve saber, das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul e que tiveram um impacto muito forte na cidade de São Leopoldo, onde nós temos um dos nossos campi. Pois então, o nosso reitor, Padre Sérgio Mariucci, na última sexta-feira, se eu não me engano, ele falou a seguinte frase: a nossa universidade mostrou na prática o que ela crê, os valores que professamos. Acredito que sim, eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais o nosso abrigo, ali no Centro de Esporte e Lazer, deu certo, foi bem sucedido, assim nós podemos dizer. Mas para além dos valores, eu já tinha comentado em outra oportunidade com a Thais e com a Cibele, eu entendo que ele deu certo também porque ele foi, né, ele teve lugar numa universidade de ensino, de pesquisa e de extensão, onde diferentes conhecimentos atuaram para que aquela mini-cidade, e depois as gurias vão falar melhor, né, aquilo que se transformou numa mini-cidade, pudesse funcionar. Então, a gente está falando, pessoal, da área da saúde, da área das engenharias, da área da psicologia, né, que, claro, faz parte da saúde, da área da comunicação. Foram diferentes áreas que atuaram desde, né, de uma criação ali de um espaço PET. Nós tínhamos uma professora nossa do direito, que também é veterinária, que organizava esse espaço, até uma estação, não sei se as gurias vão falar, né, de tratamento de água, porque nós não sabíamos quando teria água ali, foi feita, foi desenvolvida em laboratório em 24 horas pelos nossos professores da engenharia. Então, eu queria deixar esse ponto antes de passar a palavra aí para a nossa convidada, para a gente pensar o quanto aquele espaço foi um espaço de mobilização e também de produção de conhecimento. Um espaço bastante potente, no qual nós aprendemos muitíssimo, né? Porque a gestão de abrigos nós não sabíamos fazer, nós aprendemos fazendo, né, Thais e Cibele, mas ela pressupõe, sim, muito conhecimento, né? Se a gente pensar um abrigo, é um espaço onde diferentes culturas, culturas radicalmente diferentes, por vezes se encontram. E isso, né, essas negociações culturais, elas são sim muito potentes, mas igualmente muito desafiadoras. E por isso envolve, por isso demanda uma série de pessoas juntas e uma série de pessoas mobilizando diferentes competências para que um momento tão difícil na vida daqueles que estão ali possa se dar da melhor forma possível, né, se é que podemos dizer assim. E para falar um pouco, né, um panorama mais geral dos abrigos aqui no Rio Grande do Sul. Eu passo a palavra agora para a nossa convidada, a Thais Menezes. Como eu disse, ela é oficial de proteção da Acnur e ela é de São Paulo, né, Thais? E está aqui já há muitos dias. Não sei que dia tu chegaste exatamente, mas ela está aqui já há um tempo conosco, fazendo esse olhar para esses abrigos que se constituíram, né, emergencialmente, entre eles o da própria Unicinos. Passo a palavra para ti, Thais.
Muito obrigada, Laura. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. Queria começar agradecendo, né, em nome da Agência da ONU para Refugiados, por esse convite para estar aqui com vocês hoje. A Unicinos, que é uma parceira nossa, né, por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, para a gente é um sentimento de gratidão poder estar com vocês aqui hoje. Hoje eu estou falando aqui de Porto Alegre, né? Laura falou, eu pertenço ao escritório do Acnur em São Paulo, mas sou baiana, então mas estou lá já há algum tempo. Passei alguns anos em Roraima também trabalhando com a Acnur lá. E agora estou aqui, assignada aqui em Porto Alegre. Chegamos aqui no time do Acnur no dia 12 e estamos aqui desde então. A gente chegou no dia 12, já no dia 14 a gente teve numa reunião junto com a Cibele, com a Thaís, para realmente entender esse cenário, né? Então, é realmente algo que precisamos explanar aqui. Gostaria de deixar clara a minha solidariedade com todas as pessoas que vivem aqui no estado do Rio Grande do Sul e que estão desde, né, o final de abril já lidando com essa situação, com a situação tão desafiadora e que tem demandado tanto das pessoas, né, tanta solidariedade. Então, me junto aqui a vocês nesse sentimento de solidariedade com as pessoas que foram direta ou indiretamente afetadas por essa situação. E a gente, então, está aqui. Eu acho que vocês conhecem bem os números, né? Então, é uma crise de grande proporção, mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas, né, por esses eventos do final do mês de abril, e mais de 420 mil pessoas desalojadas, que tiveram que sair aí dos seus locais de moradia. E nesse contexto, né, é que a gente, enquanto a Acnur, veio para esse espaço, porque logo naquele momento, a primeira resposta, né, foi uma resposta de abrigamento, de possibilitar que as pessoas estivessem num local seguro, e essa proliferação de abrigos, que a gente sabe que, conforme o levantamento oficial, foram mais de 870 abrigos registrados aqui no estado do Rio Grande do Sul. É exatamente nesse contexto que o Acnur chega aqui, porque por meio do MDS e dos contatos que a gente tinha aqui com os nossos parceiros operacionais, com os parceiros implementadores, a gente tem uma parceria de implementação com o Serviço Jesuíta, que é alocado, inclusive, aí no espaço do Unicinos em São Leopoldo, e com todos esses parceiros que a gente tem, são diversas cátedras aqui também, a gente entendeu, né, qual que era o contexto e entendeu como que a gente podia contribuir para esse momento de resposta. Então, o Rio Grande do Sul, e isso é importante de ressaltar, é um estado que tem um grande número de pessoas refugiadas ou pessoas com necessidade de proteção internacional. Então, se a gente só pegar dados, por exemplo, de CadÚnico, a gente está falando de mais de 30 mil pessoas dos países que são países ou que têm uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos reconhecida pelo Estado brasileiro, por meio do Comitê Nacional para Refugiados, ou são países ao qual o Brasil outorga o visto de acolhida humanitária, né, como é o caso de Venezuela e Haiti, que são outras nacionalidades, né, que a gente entende que tem necessidade de proteção internacional. Então, nesse contexto, a gente veio exatamente com essa expertise em gestão e coordenação de abrigos, para contribuir nesse espaço de gestão de coordenação de abrigos em situação de emergência. Então, lá em Roraima, por exemplo, desde 2018, com o acordo de cooperação que nós temos com o Ministério do Desenvolvimento Social, nós fazemos a gestão dos espaços para acolhimento de pessoas da Venezuela, lá em Roraima. E é exatamente nesse contexto que a gente vem para cá e tem trabalhado com os atores locais, inclusive com o próprio MDS. Há 2 semanas foi lançada uma cartilha, né, que é uma cartilha de subsídios para apoio à construção de regras de convivência nos alojamentos coletivos, que a gente, juntamente com a MDS, com outras agências da ONU, com organizações da sociedade civil também, a gente tem fez essa colaboração para lançar
Exatamente porque, como Laura, você comentava, muitos abrigos foram formados e não necessariamente se tinha a expertise técnica para fazer a gestão desses espaços, né? Então, a gente começou a visitar esses abrigos também e fazer exatamente esse direcionamento técnico às gestões que manifestaram interesse, então, enfim, entender um pouco mais desse contexto, porque o acolhimento emergencial, ele pode ser baseado, deve ser baseado em parâmetros, né, que são parâmetros, que sejam parâmetros internacionais. Aqui no Brasil a gente também tem parâmetros que norteiam esse acolhimento exatamente para prover a segurança, a proteção que é necessária para essas pessoas que estão em situação de acolhimento. E nesse contexto, que eu falava de mais de 870 abrigos mapeados, né, pelo governo estadual, a gente chegou a ter quase 80 mil pessoas em situação de acolhimento. Hoje, com os dados atuais, né, a gente está falando já de menos de 20 mil, conforme as águas têm baixado, o número de pessoas em situação de acolhimento oficial também tem baixado. E os desafios que diziam respeito a essa necessidade de abrigamento emergencial, necessidade de documentação, várias pessoas, por causa do contexto, acabaram perdendo a sua documentação, pessoas brasileiras e pessoas não brasileiras, o desafio da segurança alimentar, que também se coloca, né, numa situação de emergência como essa, aos poucos, conforme a situação vai saindo dessa fase inicial de emergência, outros desafios vão se colocando também, né? Alguns desafios permanecem, porque a gente lembra que, embora a gente tenha tido um número alto de pessoas em situação de abrigamento, e quase 80 mil pessoas, a maior parte das pessoas desalojadas não estavam em abrigos, né? Então, e a gente ainda permanece com um número grande de pessoas que não puderam voltar para suas casas, ainda estão até, em alguns casos, esperando a água baixar para entender se vão poder retornar a seus lares ou não. E surgem novos desafios, como são os temas vinculados à saúde, no contexto de limpeza das casas, assim que a água baixe, a própria situação da moradia, dos itens de necessidade básica, dos móveis de sua casa, os acessos aos programas e aos serviços, né, porque muito da rede de proteção também foi comprometida, seja por causa dos equipamentos físicos, seja porque as pessoas que trabalham nesses serviços também foram atingidas. E então ainda há essa necessidade de retomada e reestruturação da rede de proteção de uma forma geral. E obviamente, a gente entra também nos temas de emprego e geração de renda, que é um outro elemento aí, conforme o tempo vai passando, que fica cada vez mais claro e que é um elemento aí para se lidar já nesse momento e no momento futuro. Então, acho que tem alguns elementos específicos vinculados à população, né, que é a população sob o mandato do Acnur, que é a população refugiada e a população com necessidade de proteção internacional, que fica evidente. Eu conversei com uma pessoa que me falou que logo nos primeiros dias ela ia enfim, no mercado e tal, e ela teve uma lembrança muito forte do país, de onde ela saiu, nesse contexto de emergência, né? Então, nesse contexto de falta de segurança, de não saber o que vai acontecer em relação ao seu futuro, os riscos ali para aquela população. Então, eu acho que é uma situação que afeta todas as pessoas e que tem especificidades em relação ao perfil de cada uma das pessoas, né? Então, acho que agora ainda é um momento muito inicial, saiu-se dessa fase, eu diria, emergencial 1, e a gente passa para uma segunda fase que ainda é de emergência, ainda tem muitos elementos para se lidar de uma forma imediata, mas os elementos que são elementos de recuperação e de médio e longo prazo também são necessários da gente ter um olhar específico, né, e pensar aí como que a gente responde ao que está aqui e se prepara para evitar novas situações como essa e como lidar com isso no futuro. Acho que um
digamos assim, um panorama inicial do nosso lado em relação a essa situação. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Depois a gente vai querer te escutar mais um pouquinho. Eu vou, então, passar a palavra, né, para as minhas colegas aí, Cibele e Thaís. E eu estava pensando numa coisa, né, gurias, se a gente perguntar para qualquer autor de literatura, ele vai dizer que um livro começa pela criação de bons personagens, né? E eu vejo muito vocês, assim, como importantes personagens, né, desse momento que ficou para a nossa história, né, que ficou para a história, com certeza, ele é um momento histórico para o Estado, né, como todos sabem, e é um momento histórico também para a nossa história como universidade. Então, queria deixar agora esse espaço para nós escutarmos aí essas duas importantes e fundamentais personagens para que o abrigo, né, desde a madrugada do dia 4 de maio, né, conseguisse aí acolher as 1.500 pessoas. Por favor, Thaís e Cibele. Obrigada, Laura. Obrigada, Thaís, pela tua introdução, né? A gente já se conheceu, como a Thaís disse, lá no abrigo, no meio da emergência. Lá foi super bom falar com a Thaís naquele momento. Estou aqui também com a minha parceira, Cibele. Eu vou começar, então, trazendo alguns aspectos dessa experiência. Nosso objetivo principal aqui foi refletir a partir das nossas competências, dos nossos conhecimentos, como a gente desenvolveu essa atividade ali no abrigo, para também tentar contribuir de alguma forma com as nossas pesquisas, mas também com a sociedade como um todo, que é isso que a gente vem tentando fazer aí desde o dia que começou isso tudo, né? Então, também quero começar dizendo que nós estamos todos trabalhando, empenhados, a gente sabe que o trabalho segue, né? Passei o final de semana todo trabalhando, todos em muitas frentes, né? E isso é super necessário, mas a gente achou importante parar um pouco e mostrar para a gente ter esse histórico, essa produção de conhecimento a partir dessas experiências, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque a gente trouxe algumas imagens que eu acho que são importantes também para a gente tangibilizar aí algumas coisas que a gente vai trazer, eu e a Cibele. Enquanto a Thaís vai abrindo, só queria também agradecer a Laura, né, e a Thaís Menezes por esse momento e dizer que naquele dia em que a Thaís esteve lá com a gente, né, foi um momento de um encontro muito feliz, porque por mais que a gente estivesse atuando num processo, né, de emergência ali, a presença do pessoal da Acnur foi muito relevante para a gente entender o que a gente estava fazendo, né, Thaís, tinha eco e podia seguir, né. Isso aí, como eu falei, foi um alento, assim, eu não sei nem se naquele dia eu fiz muitas perguntas para a Thaís, para tentar aprender o máximo possível ali com ela, com a experiência da Acnur. Então, queria trazer, assim, um pouco do cotidiano, né, desse abrigo, assim, um pouco o que esse abrigo ofereceu, mas antes disso trazer, para quem não é aqui de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, uma visão de São Leopoldo, né? Eu sou uma cidadã leopoldense, né? Eu moro muito perto aqui da Unicinos, do campus da Unicinos em São Leopoldo. E eu sei que as notícias estão aí, mas tentei resumir um pouco esse contexto, né? A gente teve mais de 180 mil pessoas afetadas em São Leopoldo, especificamente, né? 46% da população leopoldense foi afetada diretamente por essa enchente. E eu acordei ali no sábado, no dia 3, já buscando, a gente já acordava ali desde o final de abril, buscando as notícias sobre como é que estava, né, a questão do rio, dos sinos, que estava subindo muito rápido. E no dia 3, quando eu acordei, o primeiro site que eu ia sempre é o site da prefeitura, e aí, acessando ali, eu já vi que as pessoas estavam sendo direcionadas para um abrigo na Unicinos, né? E eu sabia que a prefeitura já tinha se organizado, né, em termos de acolhida das pessoas, porque já tinha, então, um aviso da Defesa Civil, que a gente teria pessoas, então, que seriam desalojadas das suas casas, e a cidade já tinha se preparado para 2 abrigos, montou um abrigo no ginásio de São Leopoldo e um abrigo no centro de eventos,
abrigos grandes, né? Mas quando eu vejo ali, então, que as pessoas estavam sendo direcionadas para um abrigo na Unicinos, então, imediatamente fiz contato, tinha ali um contato, não era da Unicinos, era um contato da prefeitura, e eu já me disponibilizei para ir atuar, então, de alguma forma, no abrigo da Unicinos, e fui até lá já na manhã que o abrigo iniciou o seu trabalho, né? Fui, então, me oferecer ali como voluntária, como muitas pessoas que estavam lá, né? Não só da comunidade Unicinos, mas da comunidade de São Leopoldo também, né? A gente teve 107 abrigos em São Leopoldo, abrigos temporários. Então, para vocês terem uma ideia, assim, acho que é importante contextualizar, a Unicinos foi esse espaço lá na Unicinos São Leopoldo foi o terceiro abrigo da cidade. Então, esses dois previamente organizados pela prefeitura e este já em uma situação emergencial, onde a prefeitura de São Leopoldo faz um contato com a Unicinos, né, com a reitoria e pede então essa cedência de espaço para que pudesse construir ali e receber essas pessoas de uma forma muito emergencial. Então, acho que é importante também a gente compreender o contexto onde isso aconteceu, né? Não foi um abrigo previamente planejado, não foi um abrigo organizado previamente, mas foi um abrigo realmente emergencial e surpreendente, não só para a Unicinos, como também para a prefeitura, que não estava prevendo aí, talvez, essa amplitude, né, de tantas pessoas atingidas aí com a enchente, né? Então, esse abrigo que se constitui nesse momento, ele tem ali em torno de 1.500 pessoas, como a Cibele disse, esse número vai oscilando com o tempo, porque tem pessoas que saem, que voltam, que mudam de abrigo, que encontram os familiares em outro abrigo e vão se deslocando, o que a gente acabou aprendendo que isso era uma coisa um pouco natural desse processo, né? Mas a gente tem, então, ali pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Essas pessoas tiveram que deixar suas casas com o mínimo, né? Elas saíram com o mínimo até porque elas foram resgatadas, então elas não podiam levar muita coisa. Algumas não levaram nada, nem de roupa. Então, assim, chegam ali no espaço da universidade que também não tinha nada ainda, porque estava se organizando como um abrigo. Então, tinham ali os ginásios e os espaços físicos da universidade, mas não tinham colchões, não tinham cobertores, não tinham uma estrutura pensada para ser um abrigo ainda naquele momento, né? E a universidade, então, começa a se mobilizar juntamente com a prefeitura para organizar da melhor forma possível e poder acolher essas pessoas que estavam ali não somente numa situação de falta de estrutura física, mas também muito abaladas emocionalmente. Muitas delas nunca tinham passado por aquela situação, e nós também, eu particularmente, nunca tinha passado por uma situação tão extrema. E eu trago aqui algumas fotos, né, do nosso espaço, né? A gente tinha 3 quadras. Quem conhece aqui, a gente tem um centro aqui de esporte e lazer na universidade. A gente tem 3 quadras e essas pessoas, então, foram acolhidas nesse espaço aqui. Isso aqui já é uma foto depois que a gente já tinha recebido doações, muitas doações de colchões, de roupas de cama. Então, a universidade começou a fazer uma campanha também em suas redes sociais, a própria prefeitura pedindo para as pessoas levarem doações até o campus, para a gente poder organizar esse abrigo aqui e receber essas pessoas. Num primeiro momento, acho que também é importante dizer que a Unicinos ela cedeu o espaço, mas com o passar dos dias e com um momento de colapso das estruturas da própria prefeitura, né? Porque, como eu disse, a gente acabou tendo 107 abrigos na cidade. A prefeitura nunca teria um efetivo para trabalhar em 107 abrigos, né? Então, mesmo que ela tivesse preparada para isso, essa emergência fez com que a prefeitura não desse conta da gestão de muitos desses abrigos, e a Unicinos, então, entendeu que ela deveria também assumir a gestão, e não só a cedência do espaço, né, que foi essa primeira encomenda, digamos assim, da prefeitura. Então, ali, nos primeiros dias já tomou-se a decisão de que a universidade prepararia, então, as 5 refeições por dia dessas pessoas que estavam conosco acolhidas, entre outros serviços que foram sendo criados. Eu acho que muito com aquilo que a Laura comentou no início, com as expertises das próprias áreas da universidade, que foi se dando conta de como a gente poderia qualificar aquele espaço, né,
acolher da melhor forma possível essas pessoas. Nós vamos nos deter aqui em falar muito do abrigo mesmo, mas a Unicinos ela teve outras diversas iniciativas no campus Porto Alegre, iniciativas, como a Laura falou, tratamento de água, que acabou atendendo o próprio abrigo, mas a gente achou melhor focar só no abrigo aqui, porque senão a gente ia ficar um tempão aqui falando, né? Que já tem trabalho bastante, né? A gente também tinha atividades recreativas e de lazer, a gente tinha muitas crianças, né, no nosso abrigo ali, e também jovens, né, e os próprios adultos, eles precisavam de alguma forma, de alguma atividade, mas principalmente as crianças, atividades onde elas não pudessem amenizar, né, aquele estresse, aquela angústia, né, e viver aqueles dias de uma forma menos traumática, né? Então as atividades recreativas e de lazer eram muito esperadas por eles ficavam muito felizes, e nós tínhamos lá o professor do PEI, né, que é o Projeto de Escolinhas Integradas da Unicinos, que ele sempre dizia, quando eu boto o colete amarelo, eles já vêm todos atrás de mim para ir lá para a pista para fazer as atividades, né? Como a professora Laura comentou, a gente tinha um espaço de acolhimento e atendimento veterinário para pets. Esses pets, eles vieram junto com as pessoas acolhidas, então não eram pets que estavam em situação de abandono na cidade, mas sim os próprios acolhidos, quando chegavam com a família toda, e os pets, né, fazendo parte dessa família, foram acolhidos também. Aqui tem uma fotinho. A gente tinha um grupo ali muito dedicado aos pets, as pessoas amantes dos animais aí, todos tinham nome, eles tinham ali um cuidado muito especial também com essa área aqui. Então, a gente foi mobilizando tanto a questão, o pessoal da saúde foi mobilizando atendimentos que a própria universidade poderia apoiar ali, esse atendimento ambulatorial, psicossocial, como foi conseguindo outros interessados da comunidade. Eu posso prestar um atendimento oftalmológico, né, dentista de emergência, atendimentos mais emergenciais, né? Algumas pessoas perderam o óculos durante esse processo, elas precisariam de uma nova receita, de uma doação. Então, esses serviços de saúde foram sendo organizados ali, principalmente, eu não quero citar nomes, né, mas a professora Vânia puxando muito essa questão do serviço de saúde ali. Tinha o serviço também de análises clínicas, que começou a ser desenvolvido, então, também pelos cursos da área da saúde, o serviço de fisioterapia. Teve um momento aí dessa crise que o hospital pediu que uma parte dos atendimentos acontecessem no campus, porque estava tendo uma superlotação, né? Eu também não vou entrar nesse mérito, porque tem um serviço à parte ali do pessoal da saúde, né, que não ficou dentro do abrigo, mas ficou dentro do nosso campus aqui de São Leopoldo. Nós tínhamos ali uma produção do curso de farmácia, ali uma produção, distribuição de produtos, né, desde shampoo para lavagem a seco do cabelo, porque num primeiro momento a gente não tinha água para banhos todos os dias, então a gente tinha que fazer também um racionamento da água. Como a Laura falou, depois um grupo de professores buscou uma solução para o tratamento da água do nosso lago, para que a gente pudesse reaproveitar essa água para alguns fins, né? Mas nem tudo era possível. Então a gente também foi inventando saídas, e o pessoal da farmácia então começou a produzir alguns produtos, álcool em gel e outros produtos, mas também fazer uma gestão de doações, né? Como a universidade ela começou a receber muitas doações e precisava também de um cuidado desse recebimento de medicamentos, né? Então a gente também fazia essa gestão desses produtos, desses medicamentos ali junto com o curso da farmácia. Como eu falei antes, a universidade passou a ser um centro de recebimento de doações, e acabou sendo, durante algum tempo, um centro de referência no município de São Leopoldo, né, para receber ali doações. A gente criou um sistema de drive-thru, que a gente chamava, que as pessoas podiam entregar lá na frente da universidade, e daí tinha uma equipe enorme de triagem, que fazia a triagem desses materiais que eram recebidos ali em carros de pessoas da comunidade que vinham trazendo. E à medida que as campanhas foram crescendo, a universidade recebeu carretas de doações, né? Então vinha muita coisa de muitos estados do Brasil também, e de outros lugares aí de
instituições também onde a Unicinos já tem um relacionamento, né, e que se mobilizaram para ajudar nesse momento. Então, a gente também tinha um grupo enorme de voluntários ali, trabalhando desde a triagem, a distribuição, e também distribuindo para outras entidades, né, porque teve, num primeiro momento, os CRAs, né, que são os serviços que a cidade tem para essa distribuição normalmente, muitos deles foram atingidos pela enchente. Então, as pessoas não tinham nem como recorrer ao CRAS para buscar para buscar um alimento. Então, a Unicinos teve que também fazer um atendimento emergencial de recebimento dessas doações. E depois ela acabou, claro, à medida que a cidade foi conseguindo se organizar, ela montou um novo centro de distribuição, novos postos de distribuição, e a Unicinos conseguiu ir apoiando aí nesse sentido de recebimento. Além disso, ainda no recebimento de doações, nós tínhamos um centro de triagem, captação e distribuição de doações para as pessoas acolhidas ali no abrigo, né? Então, aqui tem algumas fotos ilustrando, mas a gente tinha outros espaços e muita gente trabalhando aqui para poder separar, para poder selecionar as roupas, né? A gente teve dias de calor, dias de frio, a gente teve mudanças de temperatura bastante bruscas. Essas pessoas não tinham onde guardar essas roupas, então a gente tinha que ter um cuidado também para poder reaproveitar essas roupas. Depois a gente conseguiu uma parceria que fez a lavagem das roupas, né? E no final a gente também fez uma distribuição interessante de várias doações de cestas básicas e de roupas que eles puderam levar para suas casas à medida que eles puderam ir voltando para suas casas ou para casa de parentes, né? Como a gente sabe, alguns até hoje ainda não conseguiram voltar para suas casas, né? E estão em alguns abrigos ainda que estão sendo aí administrados pela prefeitura, mas muitos deles conseguiram, inclusive enquanto estavam ali conosco, conseguiram materiais de limpeza, eles saíam, iam na casa, limpavam, voltavam para a universidade para dormir, para fazer as refeições, né? Alguns voltaram para o seu trabalho e continuaram usando o espaço da Unicinos como abrigo ainda. Então, tinha aí uma complexidade de diversos tipos de realidades aí dentro do nosso abrigo, né? E esse processo de gestão, então, do abrigo, como a Laura comentou, nós não tínhamos conhecimento, competências desenvolvidas para fazer gestão de um abrigo, né? Mas, como a Laura disse, muitas pessoas ali com várias competências, né? E que tentavam colocar essas competências a serviço desse momento, né? E eu, então, como falei, fui lá no primeiro dia, na primeira manhã, a professora Cibele foi na manhã seguinte já, também como voluntária, né? Ela também trabalhou lá na triagem. Nos primeiros dias, eu acho que todo mundo trabalhou bastante na triagem, porque era um momento de muita angústia, a gente queria receber coisas para as pessoas, né? E depois a gente foi se dando conta, então, de como a gente poderia facilitar alguns processos e ajudar nessa gestão, então, do abrigo. E a gente vai falar um pouco disso agora, vou passar um pouco para a professora Cibele também trazer alguns aspectos que são mais da nossa área de gestão de crises, de emergência, para a gente pensar um pouco o quanto a comunicação ela acabou aí permeando todos esses processos que nós desenvolvemos. Cibele. Acho que é importante trazer aqui, né, Thaís? Se tu puder voltar um pouquinho na tela anterior, só para a gente ficar na anterior, para a gente ficar partindo um pouco disso, para contar um pouquinho de como é que eu me encaixei também nesse processo, né? A Thaís foi no sábado, eu fui no domingo, e a gente estava vivendo, então, aquele momento ali de entender também como cada um poderia entregar melhor, né, o melhor de si para aquele processo. E aí, então, nos damos conta, nós duas, assim, conversando, né, que a nossa expertise, que não é propriamente de uma gestão de risco, nem realmente de crise, mas sim de comunicação de crise, né, poderia ser interessante para aquele momento, né. Então é daí que vem esses aspectos, acho que agora tu pode passar, tá aí, só para não ficar o spoiler na tela, né, de antes,
E acho que é importante também a gente dividir com vocês aqui as nossas fragilidades, né? Porque eu acho que isso é muito rico também no processo de conhecimento. Às vezes o pessoal nos perguntou, né, depois que passou esse momento, esse primeiro momento, o que afinal de contas a gente fez. Não podemos dizer que foi uma gestão de comunicação de crise, porque isso, enfim, né, a gente não conseguiu realizar, até do ponto de vista que a gente ensina em sala de aula, né? Porque a comunicação de crise vem como de uma forma preventiva e no caminho, no conjunto, né, de uma estratégia montada de prevenção de crise, de gestão de risco e de emergência. E a gente se encontrava naquele momento ali de cair dentro da emergência, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento de uma ameaça iminente, né, que é justamente a questão da crise climática. Isso já vem sendo anunciado há muito tempo e, de certa forma, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente vê, às vezes, não digo que seja um desinteresse, mas, às vezes, uma incredulidade, né, de que as coisas vão chegar ao ponto que chegaram, né? As ameaças parecem distantes, e quando as ameaças parecem distantes, a gente deixa de gerir ou deixa de prevenir o risco, muitas vezes, né? Isso de um modo geral, né, de um modo mais amplo. A gente viu acontecer que as nossas cidades, né, as nossas populações não estavam preparadas. Muitas pessoas nem atenderam aos alertas de risco, né? Então, assim, a gente percebe como há, de um modo geral, esse processo que a gente muitas vezes não entende esse momento de exceção, né, que gera uma emergência. E aí eles acabam finalizando, né, se encontrando numa crise generalizada, né? A gente está vivendo um momento de crises, no plural, né? É uma crise ambiental, com uma crise que acaba recuperando também, retumbando no financeiro, no político, no social, né? No humanitário, né? Na saúde. Então, essa série de crises aí acaba também aparecendo num microambiente que é o abrigo. Né? Então, assim, o que a gente fez, lidamos com uma emergência dentro de um espaço localizado, né, que ao fim e ao cabo não foi diretamente atingido, mas que estava vivenciando esse momento, né. Então, o que acabamos dentro da universidade realizando foi atuar nesse momento de exceção, que pedir essas decisões que não se encaixam na cadeia de comando usual, né, porque a universidade nunca pensou em ser um espaço desse tipo. E a emergência, em geral, a gente contorna, mas as crises, né, têm a tendência de aumentar de intensidade. Então, essa situação que vai ameaçando a integridade das pessoas, os negócios, as propriedades, e que também pode arranhar reputações, né, impactar em valores de mercado, aqui já falando também na própria possibilidade, né, de a universidade, por estar abrigando esse processo, não tendo até, inclusive, uma expertise tão aprofundada nisso, de acabar, né, trazendo para si uma crise que vai afetar a sua própria reputação, né? Que é esse ativo que a gente vai construindo ao longo dos anos, né, que tem a ver com o capital de confiabilidade dessa instituição, que a gente vem adquirindo antes desses processos de crise, né? Então, fazer com que, dentro de um processo de emergência, a gente ainda consiga alinhar o que a companhia, o que a instituição é, o que ela diz e o que ela faz, né, a partir desses mecanismos de gestão estratégica, é bastante complexo, sendo que a gente atuou, né, como a gente sempre ria, não era nem trocar a roda, né, com o carro andando, era trocar a roda com a jamanta se mobilizando, né, era um processo muito maior. Pode passar aí para mim, Thaís. Então, a gente acaba também tendo, então, que pensar, e óbvio que a gente, no momento da atuação, esses nomes todos, eles não aparecem, né? A gente vai trabalhando com mecanismos de governança ali mais práticos, mais pragmáticos, mas a gente tem, então, mecanismos de gestão de risco, né? Na nossa literatura, a gente entende que existem aí dentro das instituições a necessidade de pensar esses mecanismos de prevenção, né, de treinamentos, de simulações, e dessa forma, nós, como uma universidade,
não tínhamos propriamente esses mecanismos envolvidos, mas as expertises dos diferentes cursos e dos diferentes colegas, né, treinados em diversas situações, foram as que foram utilizadas para esse momento, né? Então, os mecanismos de gestão de comunicação de crise também são coisas que nós fomos utilizando a partir do que a universidade possuía, né? Os próprios mecanismos de resposta, redes sociais, informes, mas ali dentro do abrigo nós criamos depois uma série de outros mecanismos que a gente vai depois mostrar rapidamente para vocês. E os próprios mecanismos de gestão da crise em si, né? De resposta rápida, de reparação, de coisas que aconteciam no dia a dia, que a gente não imaginava. Nós chegávamos no abrigo pela manhã, começávamos muito cedo, desde de manhã cedo no WhatsApp, já recebendo informações e gerindo o que acontecia naquele dia, né? E tivemos, então, que montar esse comitê muito rapidamente, né? Não existia um comitê realmente de crise, mas a gente precisava, então, desse conjunto de profissionais, e aí entra a reitoria da universidade, né, gerências, diretorias, né, funcionários, colaboradores, para que a gente, cada um deles, dentro das suas diferentes áreas, pudesse apoiar, né. Então, mas, já que estamos falando de comunicação aqui, é importante salientar que o profissional de comunicação, ele acaba sendo esse coringa que precisa estar em relação com todas as áreas, né? Porque ele, na verdade, faz um processo de ponte, de relação, muitas vezes, em situações em que os mecanismos de gestão de comunicação de crise estão sendo inventados, né? A gente acaba sendo a ponte para fazer essa comunicação e informação acontecer, né? E daí, então, também nós vamos atuando tanto para dentro quanto para fora, né? Desse processo aí de abrigamento, de acolhimento. Pode passar aí, Thaís. Acho que tu quer falar um pouquinho sobre essa questão dos aspectos culturais, né? Nós temos uma cultura institucional bastante diferenciada, que acho que também foi um ponto relevante, né? Eu acho que é importante a gente destacar essa questão, que não era qualquer abrigo, né? Que eu e a Cibele pegamos esse desafio, mas a gente teve aí, como a gente falou antes, muitas competências, mas também uma presença muito forte da cultura da própria instituição, né? A Unicinos, ela é uma instituição jesuíta, ela tem uma relação muito forte com a comunidade, a gente desenvolve trabalhos extensionistas ao longo de toda a vida, né, acadêmica, com muitos cursos. Muitas pessoas abrigadas conheciam a universidade pelo fato de já estar sendo atendido ou estar participando de alguma forma de alguma atividade de extensão, né? E fazer a gestão dos nossos voluntários parece que seria muito mais. A gente tinha aí a sorte de contar com essas pessoas com múltiplas competências, mas também uma complexidade de contar com esses voluntários com essas múltiplas competências, né? Porque no momento em que cada um tem uma forma de fazer as coisas acontecerem e tentar fazer da melhor forma, também a gente precisava de um certo regramento, de um certo de uma organização que mantivesse, né, esse processo funcionando. A gente tinha um trabalho 24 horas, a gente vai falar em seguida sobre isso, mas assim, esse trabalho ele precisava acontecer da melhor forma possível em todos os momentos. Então, a cada um que chegasse lá, não poderia mudar todo o processo de trabalho, todas as regras, até porque senão as pessoas que estavam sendo acolhidas conosco ficavam perdidas, não sabiam, nossa, ontem funcionou dessa forma, hoje, até para que elas tivessem uma certa estabilidade, né, no seu dia a dia, elas precisavam ter essa mínima organização. Então, quando eu e a Cibele começamos a pensar, como a Cibele disse, a gente não fez uma comunicação de crise, mas as competências para isso que nós temos desenvolvidas acabaram nos ajudando a pensar o que aqui, nesse dia a dia, pode acabar gerando uma crise, porque a gente fazia, então, gestão de crises diárias, eu digo pequenas crises que poderiam ter acontecido se não tivesse esse olhar, né? Mas também trazendo essas questões ali da cultura da instituição, como eu falei,
Eu quero contar um caso muito rápido. Nós tínhamos lá uma pessoa acolhida que ela era líder de uma comunidade, que trabalhava muito já conosco, já nos conhecia, vários cursos, fizeram atividades na comunidade, e alguns outros acolhidos, em um certo momento, entenderam que aquela pessoa ou aquele grupo daquela comunidade poderia ser favorecido de alguma forma em termos de doações, de atendimento, e a gente tinha que, então, usando uma comunicação transparente, né, muito próxima dessas pessoas, para que elas pudessem compreender que não, que na verdade a gente já tinha uma relação com algumas pessoas, mas que todos ali teriam o mesmo espaço, né, e as mesmas possibilidades ali, tudo que a gente ia criando, a gente tentava distribuir de forma igualitária para todos, né? Mas então, o que eu falo sobre essa relação? Tem o seu ponto super positivo da cultura, mas até esses pontos positivos tem uma complexidade ali que precisa ser trabalhada no dia a dia, e a comunicação ela acaba facilitando muito isso, né? Vou passar a bola de volta aí para que quando nós chegamos lá no abrigo, né, já existia uma lista aberta de voluntários, né, que era onde a gente tinha um conjunto enorme de pessoas interessadas em atuar, e nós tínhamos voluntários que eram funcionários da universidade, colegas, ex-alunos, alunos, e tínhamos pessoas também da região que estavam, né, atuando ali. Pessoas, inclusive, que estavam, já que a Thaís falou de algum caos, né, pessoas que estavam visitando parentes aqui na região, no momento em que isso aconteceu, do Rio, de São Paulo, da Bahia também, né, não só a Thaís aqui trabalhando, e foram lá para dentro da universidade atuar, né? Então, assim, uma grande quantidade de pessoas que não conhecia os processos e não conhecia a própria Unicinos. Quem conhece aqui o campus São Leopoldo sabe que ele é muito grande, né? As pessoas se perdem facilmente lá dentro. Então, tinha até uma complexidade de explicar para as pessoas que não conheciam aquele espaço onde é que elas deviam ir para se voluntariar, porque só havia um portão aberto, né, para entrada e saída de pessoas, como é que essas pessoas chegavam até ali o CEL, né, que o nosso complexo desportivo, enfim. Então, esses detalhes a gente foi percebendo, e por isso também que foi um movimento de, em algum momento, entender que os colaboradores da universidade eram muito relevantes e eram voluntários que tinham uma diferenciação dos voluntários da comunidade, porque eram pessoas que sabiam dizer aonde ficavam as coisas dentro do campus, aonde fica o banheiro, aonde fica o vestiário, né? Então, assim, todos esses processos que a gente foi aprendendo. E a gente percebeu ali, então, no momento, né, o nosso vice-reitor, o padre Sérgio também, nosso reitor, vice-reitor Arthur Jacobs, começaram a perceber que nós tínhamos uma mini-cidade ali, né, que com a quantidade de pessoas que estavam postas ali, com a complexidade de culturas e de atuações, todo o processo, né, que ocorre um pouco melhor, né, tem a ver com liderança, com controle, com estratégia, mas principalmente nesse momento aqui de uma gestão, né, de uma emergência, de uma crise, quem vai, ou as pessoas que estarão aptas para avaliar, direcionar, monitorar, né, e especialmente planejar e executar, porque o que era necessário de fazer naquele momento ali era fazer com que as pessoas tivessem o mínimo, né, e aí depois isso foi se expandindo para que elas pudessem ter reencontrar uma certa dignidade naquele momento tão complicado, né, de vida. Então a gente criou uma estrutura e a gente, no início achamos que funcionou, depois, em algum momento pensamos assim, será que funcionou? Depois a gente achou que funcionou mesmo, que era justamente chamar, né, os prefeitos, os vereadores e os voluntários, né, os trabalhadores humanitários também, porque isso ajudou as pessoas ali presentes, que também nós tínhamos, então, dificuldade de própria comunicação com aquelas pessoas. Algumas estavam com seus celulares, outras não tinham celulares. Como é que a gente ia fazer com que elas compreendessem, né, esse processo que existia ali dentro do abrigo, né? Então, a gente também trabalhou com cartazes. Vejam como, na hora dessa emergência, o offline também é fundamental, não apenas online, né? E aí, então, estabelecemos esses papéis dentro do abrigo, né? Nós tínhamos, então, os prefeitos, que eram aquelas instâncias mais próximas da própria
gestão da universidade, né, reitoria, gerências, que tinham condições de decidir, né, com o mínimo de pessoas necessárias, as questões mais urgentes daquele momento. Nós tínhamos os colegas que eram os vereadores, que estavam atuando em posições, nós tínhamos várias posições, né, dentro do abrigo, locais de trabalho mesmo, como a Thaís mencionou ali, a triagem, né, as lojinhas que a gente chamou de distribuição de alimentos e de roupas, né, a recreação. Então, a gente tinha pessoas da universidade que eram os vereadores que viravam em diversos turnos, nós tínhamos 4 turnos de trabalho ali, porque a madrugada também precisava ser atendida, né, gente, são 24 horas de acolhimento. E aí, então, a gente foi organizando essas equipes a partir de escalas de trabalho e também fomos criando esses procedimentos. Botei umas imagens só para a gente ver, assim, o quanto a gente foi inventando processos e espalhando, né, esses processos ao máximo que a gente podia. Porque também a nossa intenção não era, e não é possível ter um controle tão determinado numa situação dessa. A gente precisa deixar as pessoas trazerem o que elas estão olhando, trazerem o que elas precisam naquele momento, né? Então, os prefeitos, os vereadores eram nossas instâncias de contato para entender quais eram as necessidades das pessoas que estavam ali, para que a gente fosse desenvolvendo essas coisas, né? E a quantidade de voluntários que vinha trabalhar no campus todos os dias, né, entre alunos, ex-alunos e comunidade, estavam ali também junto dos vereadores e atuavam diretamente junto às pessoas, né? Então, a gente tentou criar uma estrutura que fosse, de alguma forma, autogerenciável, digamos assim, né? Para que a gente também pudesse deixar com que as pessoas fossem nos trazendo e a gente ia incorporando, então, essas questões para dentro do processo. Aí, vocês querem complementar alguma coisa, se eu esqueci de falar? Eu queria falar bastante dessa questão da autogestão, né? Que a gente tinha, sim, uma questão de organizar, né? Que era uma necessidade que ali nos primeiros dias nós fomos voluntárias e sentimos a necessidade de entender quantas pessoas precisam aqui na triagem, quantas pessoas precisam para fazer as coisas, né? Ou tem lugares que não estão sendo atendidos, tem demandas que não estão sendo atendidas, né? Então, assim, ter um olhar macro, olhar de cima isso tudo e poder pensar como organizar toda essa força de trabalho maravilhosa que a gente teve, mas também que precisava de uma certa organização, né? Mas tinha ali a autogestão desses grupos, né? Então, à medida que a gente foi, o que eu acho que o mais importante nesse processo foi a gente tentar sempre ouvir as pessoas que estavam atuando e como essas pessoas estavam fazendo o seu trabalho e de que forma elas achavam que poderia melhorar um processo e a gente comunicar esse processo para todos para poder fazer as modificações de processo. Então, acho que tem uma questão ali que foi bem importante da autogestão e realmente da pessoa poder ter esse olhar ali para o seu trabalho, que nem a Cibele disse, nos primeiros dias a gente não sabia que teria que ter um voluntário durante a madrugada para preparar a mamadeira. Porque a gente tinha ali, mas por que as mães não faziam as mamadeiras das crianças? A gente tinha um espaço muito pequeno, pouco, assim, uma estrutura pequena para ter uma circulação de muitas pessoas. Então, a gente precisava realmente de um voluntário para fazer isso. Então, nós fizemos no primeiro momento ali, quando assumimos voluntariamente esse papel, um mapeamento, né, Cibele, de todos os processos, de todas as necessidades, para depois, então, criar esses postos de trabalho, essas figuras de liderança, e então instituir esses processos mesmo, que foram se modificando, porque como nada foi testado, né, era tudo testado no dia a dia. Acho que isso é importante salientar, né, do mapeamento, porque organizar essa estrutura a partir de algo que já estava acontecendo, né? E aí a gente foi melhorando o processo à medida que fomos entendendo. Ali, por exemplo, tem um quadrinho, né? Quantos voluntários precisa em cada posto, né? Foram coisas que a gente foi aprendendo a partir dos turnos de trabalho também. E por aí vai. Mas pode passar, Thaís. Thaís, pode passar. Já foi. Agora entrou. Então, acho que... E aí, nessa trabalho diário, né? Os aspectos, então, de comunicação digital, digamos assim, as ferramentas de comunicação digital e o próprio processo,
eles foram muito apropriados, né, por nós para conseguir realizar o que a gente estava se propondo. Então, primeiro porque precisávamos de uma comunicação imediata, né, 24 horas, de ferramentas que fizessem com que essa transparência, essa agilidade acontecessem e que, ao mesmo tempo, estivessem sempre abertas, né, e possíveis de serem utilizadas por todas as pessoas para que a participação se ampliasse, né? Porque, afinal de contas, na hora de lidar com uma crise, os valores principais são esses, né? Comunicar a mensagem certa, na hora certa, para as pessoas certas e, especialmente no momento como esse, usar mecanismos que estão à mão, né? Então, os documentos na nuvem foram os mais utilizados por nós, eles estavam vendo os prints, todo dia a gente atualizava a documentação e a gente tinha uma força de trabalho voluntário que se debruçava sobre isso, lia, a gente dizia, pessoal, tem atualização lá nos procedimentos, vamos olhar de novo. Então, teve esse processo de organização auto-organizável, porque as pessoas precisavam estar, né, lendo as nossas atualizações todos os dias. E o WhatsApp foi uma ferramenta fundamental para isso, que tem uns prints de alguns grupos. Lá pelas tantas, as pessoas diziam, meu Deus do céu, mas são muitos grupos, né? Porque nós tínhamos realmente uma gestão de diversos ao mesmo tempo, mas eles eram necessários para a gente trabalhar essa comunicação segmentada, né? E à medida que as pessoas foram vendo a maneira como a gente estava organizando, tinha um grupo só para trabalhar com a escala de trabalho, um grupo só para comunicar aos prefeitos e os prefeitos fazerem os relatos da noite, do dia, do turno em que eles estavam, né? Tinha um grupo só para os vereadores e os prefeitos se enxergarem, para que eles pudessem se comunicar entre si e perguntar coisas rápidas, ou mesmo saber quem estava em quais lugares naquele dia, né? Os grupos, o pessoal foi se organizando e criando outros grupos. Ali a gente tem 2 prints de grupos que nasceram dos próprios voluntários, né? O pessoal que trabalhava no circuito triagem, loja, doação ali e transporte, que a gente tinha um translado 24 horas também, não 24 horas, mas em 3 turnos dentro do campus, né? O que eu preciso aqui em cima, né? Estou precisando de determinado tipo de peça de roupa, né? Precisando de água. Então, assim, toda essa comunicação passava por esses grupos e o pessoal que trabalhava num circuito aprendeu que eles tinham que criar um grupo para eles. Então, à medida que iam entrando pessoas novas na nossa escala de trabalho, elas iam ingressando nesses outros espaços, né? A gente tinha um outro grupo também ali que era só para demandar voluntários, né? O pessoal entendeu que quando ele entrava no grupo, olha, eu preciso de 10 voluntários aqui, pede no grupo tal, entrava o link, pedia lá, porque a informação ficava mais organizada, mais segmentada, para a gente conseguir se comunicar, né, diante desse vasta quantidade de informação que a gente trabalhava ali naquele momento, né. Então, o quanto nos chamou a atenção, eu e a Thaís, o quanto relevante foi estarmos em um momento pós-pandemia. Por mais que a gente, né, não quisesse ter vivido uma pandemia, o quanto a familiarização com ferramentas digitais, né, e com o trabalho digital foi importante para que a gente pudesse fazer isso. Não apenas nós, como profissionais da área, mas usuários, né, como os usuários também estavam familiarizados e foram descobrindo coisas, né, da própria ferramenta do WhatsApp à medida que iam usando. Tem formas de criar comunidades dentro dos grupos. Tem forma de fixar mensagem. Então, o pessoal ia aprendendo, né, isso também é um processo de cruzamento, né, de conhecimentos bem interessante. Quer comentar alguma coisa, Thaís? Desculpe, minha voz tá horrível, gente, então eu tô fazendo bate-bola com a Thaís aí. Não, vamos passando aqui, até para a gente não se alongar. Eu acho que uma coisa importante que a Cibele também traz, essa questão aqui dos grupos e tudo, né? Foi essa questão de uma resposta imediata e muito transparente, assim, porque a gente tentava comunicar o tempo todo tudo o que estava acontecendo para as pessoas que estavam atuando. Acho que isso foi um fator muito importante, né? Porque a nossa angústia era, bom, se um tem essa informação, todos precisam ter, porque nós somos todos voluntários aqui, né? Amanhã pode ser que alguém não venha, amanhã alguém não vai estar atuando nesse lugar, né? Embora algumas pessoas tenham ido todos os dias, a gente tinha essa preocupação de, como a Cibele disse, não era se a Cibele e a Thaís não fossem lá,
as coisas não iam acontecer. Elas aconteciam e a gente queria que acontecesse da melhor forma possível, né? Naqueles primeiros dias elas também aconteceram, mas aconteceram de uma maneira muito mais desorganizada, né? E o que a gente foi entendendo também é que o abrigo da Unicinos, ele acabou se tornando um abrigo, como a gente diz, midiático, né? Porque ele era um abrigo grande, um abrigo que tinha um espaço privilegiado na cidade de São Leopoldo. A gente podia receber um helicóptero, a gente podia receber visitas de uma maneira muito mais simples do que outros pontos da cidade. Então, ele acabou sendo um abrigo que teve uma exposição midiática maior que os demais. E do ponto de vista de uma comunicação de crise, do ponto de vista comunicacional, eu e a Cibele também tínhamos sempre essa preocupação, né? Porque a gente sabe que todo o acontecimento que ele acaba se tornando midiático, ele pode ter um entendimento diferente em relação à própria instituição Unicinos. Então, o tempo todo que a gente estava preocupado com os acolhidos, a gente também tinha essa preocupação com a universidade, né, que é a instituição na qual a gente trabalha. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de um exemplo, tá? Que foi um dia de uma visita que a gente teve aqui na Unicinos, do presidente Lula e uma comitiva, do governador do estado e uma comitiva, e muitas outras pessoas que vieram nesse dia, né? Eu e a professora Cibele ficamos sabendo, e a Unicinos também, um dia antes que isso aconteceria dentro da universidade, né? E o que isso significa, né? No momento que a gente fica sabendo disso, eles visitariam o lugar onde essas pessoas estavam morando, onde as pessoas estavam vivendo, né? Então, a minha preocupação, a gente não organizou o evento que teve um evento no Anfiteatro Padre Werner, onde o presidente, o governador ali, né, comunicaram várias medidas aí de emergências e de ajuda para o Rio Grande do Sul. A gente não cuidou dessa parte, mas eu e a Cibele, desde o momento que ficamos sabendo da visita, a gente estava muito preocupado em como fazer a gestão para que esse abrigo não fosse impactado negativamente com essa visita. Não que a visita fosse uma coisa ruim, mas pensem, o volume de pessoas que começou a circular naquele espaço onde as pessoas estavam morando, as pessoas dormiam naquele espaço, né? As crianças estavam naquele espaço. Então, nós tínhamos uma preocupação de segurança, de manter a organização, de manter esse abrigo funcionando, os horários das refeições, o horário do banho. Gente, tinha horário para tudo. Por quê? Porque a gente tinha capacidades limitadas. Então, quando eu não tenho um monte de chuveiro disponível e eu tenho 1.500 pessoas para tomar banho, eu preciso ter horários para as coisas acontecerem, né? E claro que essa visita especificamente eu estou usando como um exemplo, mas ela foi um momento de preocupação enorme, nossa, principalmente de funcionamento do abrigo, mas também foi um momento de esperança ali para essas pessoas que receberam essa atenção e esse olhar, né? Então, elas tiveram essa visita, eles passaram por todos, né, os espaços do abrigo, fazendo essa visita, e isso acabou trazendo esperança para essas pessoas, mas para nós uma preocupação enorme de que depois que passasse aquele monte. Quem estava lá nesse dia, não está aqui nas fotos, mas tinha muito jornalista. Tinha uma quadra ali com muitas câmeras, muitos jornalistas. E pensem no quanto isso pode desestabilizar emocionalmente também essas pessoas que estavam ali. Então, a nossa preocupação o tempo todo foi como que essas pessoas vão reagir a essa visita e como elas vão ser impactadas, né? Então, a gente teve uma preocupação de tentar manter o máximo possível os horários das refeições, os horários das atividades, não impactar negativamente, mas sim positivamente esse movimento que estava acontecendo, que era positivo, mas que a gente tinha, então, essa preocupação, né? Além disso, a gente está compartilhando algumas imagens aqui de outras, né? Outros resultados aí de visibilidade para o nosso abrigo, né? Ali a primeira foto que aparece William Bonner é lá no campus Porto Alegre, não é do nosso abrigo, mas também eu coloquei aqui para trazer a questão do quanto a Unicinos ela se tornou então uma referência em termos de espaço na mídia para o que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Não só no Brasil como no mundo. Então a gente recebia jornalistas todos os dias nesse abrigo. Todos os dias a gente recebia alguém que ia lá para fazer uma cobertura,
que ia lá para entrevistar as pessoas, a gente também tinha o cuidado de como é que vocês vão abordar essas pessoas, vocês não podem ficar filmando as pessoas sem autorização, então a gente também tinha esse cuidado de cuidar daquelas pessoas, né? Porque elas não estavam ali à disposição para ser captadas imagens a qualquer momento, de qualquer forma. Então, também o nosso conhecimento em relação a esse aspecto comunicacional, acredito que tenha facilitado esse processo. Até no momento do assédio, né? A gente teve alguns momentos em que a gente teve que ir lá e abordar, olha, não filme as crianças dessa forma, tem que pedir autorização para os pais. Então, essas questões que são delicadas, né? E que daqui a pouco as pessoas que não têm esse conhecimento aí, não por mal, mas não vão conseguir aí ter essa dimensão. E eu acho, né, Thaís, que voltando um pouco no que você estava comentando a respeito dessa gestão de informação partilhada, essa era uma preocupação de todos que atuavam ali dentro. Então, durante o nosso processo ali, os colegas partilhavam cartilhas, né, cartilhas de como cuidar dessas crianças para que a imagem delas não seja afetada, cartilhas de acolhimento, né, como limpar uma casa, onde buscar informação. E também, nesse momento que a gente vivenciou ali, tu falou ali da entrada, né, da visita do Lula, me lembro que no dia, a biblioteca que uma das prefeitas montou, né, no seu turno, nós tínhamos a biblioteca coletiva ali, de livros que chegaram de doações, e que as pessoas queriam ler, né, nós não podíamos abrir nossa biblioteca, mas os livros estavam ali como doações, e uma das prefeitas organizou uma biblioteca que as pessoas cuidavam dela, né, todos os dias, tiravam os livros, retornavam com os livros abertamente, né, então, assim, o chimarródromo, que também foi feito ali em função, né, de pedidos das pessoas, esses serviços tiveram que ser fechados naquele dia, né, mas logo em seguida que passou a visita, né, o pessoal perguntava, vai ter corte de cabelo hoje? Porque o corte de cabelo também foi uma coisa que apareceu de uma demanda que surgiu e uma das colegas começou a organizar com voluntários locais. Então, a gente tinha uma série de coisas que foram, à medida que foram acontecendo, que os próprios colegas faziam essa gestão conjunta com a gente, né, Thaís? Então, por isso que acho que a última lâmina nossa, lâmina da época da lâmina, gente, a última página, né, tem a ver com um número muito pequeno de pessoas que atuou ali, mas pelo menos são as pessoas que passaram pela nossa escala diária, né, para mostrar para vocês a infinidade de relações humanas que foram partilhadas nesse momento, de valores compartilhados também, tá, pela nossa instituição. E, de novo, não é para simplesmente agradecer para essas pessoas e mostrar o quanto é coletivo, mas para mostrar uma pequena parcela de todas as pessoas que estiveram ali, porque aqui não tem nomes, né, do pessoal que trabalhou no grupo da saúde, porque tinha o grupo da saúde, tinha o grupo dos pets, tinha o grupo da recreação, milhares de voluntários ali que se mobilizaram. O pessoal da limpeza, né, Sibeli? O pessoal da limpeza. Limpeza, segurança, né? Todos atuando aí em diversas frentes. Então, era só para pontuar e trazer para vocês, né, uma série de coisas que nós deixamos de fora aqui, porque diante de uma gestão coletiva, né, a gente não consegue, às vezes, dar conta de tantas pessoas maravilhosas que estiveram com a gente ali listar. O professor Arthur me pediu esses dias a lista de pessoas, né, que estavam, e eu disse, a gente fez uma lista, mas ela é injusta, porque nela não cabem, porque muitos vieram por um período, não conseguiam estar mais com a gente, né, se afastaram, e outros permaneceram mais diariamente. Então, é uma forma também de dizer que, por mais que tu falaste dos personagens, né, Laura, que nós duas somos personagens ali um pouco à frente desse processo, nada seria possível nesse grande livro que a gente escreveu juntos, se não fosse essa quantidade de pessoas. Quase um romance russo aí, né, da quantidade de personagens que a gente tem diante da gente, né. Não sei, Thaís, se é isso, se passamos agora a palavra. Eu acho que também dizer que esses nomes que estão aparecendo aqui, que a gente conseguiu organizar, são professores e funcionários da universidade, mas fora isso a gente tinha um grupo com 800 pessoas da comunidade, egressos e alunos que não estão listados aqui, que era impossível para nós fazermos essa lista aqui,
para também dizer que nós não queremos ser injustos, né? Se alguém não conseguiu ler o seu nomezinho aqui, a gente lembra do rosto de cada um e daquelas pessoas que passaram a madrugada e que se dedicaram um monte. Então, é sempre tão ruim botar nomes por conta disso, mas a gente queria também mostrar um pouco dessa gestão, né? Eu acho que essas pessoas aqui podem ser consideradas pessoas que fizeram parte da gestão do abrigo e não só que atuaram como voluntários, porque, como a Cibele falou, foi uma gestão compartilhada, não foi uma gestão da Thaís, da Cibele ou do professor Arthur ou das pessoas que eram da reitoria da Unicinos, não, foram todas essas pessoas que estão nessa listinha aqui fizeram a gestão desse abrigo. Então, só para deixar bem claro aí, se a gente esqueceu o nome de alguém também, perdão. A gente sabe que a gente esqueceu, mas a gente quer de coração agradecer a muitos também ex-funcionários, né? Porque a gente não colocou aqui, mas muitos ex-funcionários. Ex-professores também. Ex-professores, né? Que estiveram junto com a gente. E os voluntários maravilhosos da comunidade. Isso aí, nossos alunos todos. Eu acho que agora agradecer aqui a oportunidade de passar de novo a bola para a Thaís, porque a gente gostaria que a Thaís nos trouxesse um pouco mais aí do conhecimento dela em relação à questão da acolhida, né, dos migrantes e refugiados, que é um público também que precisa talvez de uma atenção diferente do que a gente está acostumado. Então, como a gente sabe que tem muita gente ainda atuando, todos nós, né, estamos atuando ainda em diversas frentes, mas como é que a gente pode aí dar uma atenção para esse público e aproveitar a oportunidade de que a gente está aqui com a Thaís, com a sua expertise, para ela poder nos dar aí algumas dicas também, e fica à vontade também para comentar aspectos que a gente tenha trazido aqui, Thaís. Obrigada, gente. Muito importante ouvir, né, esse relato assim, em detalhe. E, enfim, acho que a importância de registrar tudo isso que aconteceu. Vou puxar o gancho, vocês conseguem ver minha apresentação, né? Sim? Sim. Tá, perfeito. Não, e aí puxando o gancho, assim, no que vocês estavam falando sobre acolhimento, né? No que tange ao Acnur e essa expertise em gestão de espaços de acolhimento temporário, o que a gente pensa quando a gente monta, quando a gente gere e mesmo quando a gente desmobiliza um espaço de acolhimento, né? Para a gente é tudo sobre proteção. Proteção é um mandato da Acnur. Então, a Acnur trabalha para proteger as pessoas que foram deslocadas de modo forçado. E o espaço de um abrigo, um espaço de acolhimento temporário, ele é um meio exatamente para proteger pessoas. Então, em tudo que a gente faça ali, a proteção ela é transversal. Né? Então, ela vai desde o momento que a gente olha para aquele espaço, quando é um espaço que a gente planeja, né? Nem sempre consegue planejar antes das pessoas começarem a entrar, mas às vezes um pouco antes, um pouco durante. Como que a gente pensa naquele espaço, tudo que guia isso é proteção. Então, e essa proteção ela está afincada em um conjunto digamos, de guias, de orientações que passam desde princípios humanitários, né, princípios de neutralidade, de imparcialidade, de independência, mas também por princípios de proteção, como é o caso do princípio do não causar dano, né? Nenhuma das intervenções que a gente faça naquele espaço, ela pode trazer um dano para aquela pessoa. É o princípio da confidencialidade, né? De entender que aquelas pessoas elas estão ali naquele espaço sendo acolhida e que se tem uma situação que é uma situação delicada, os dados dessa pessoa sempre vão ser protegidos e se tem uma situação delicada que demanda uma gestão de caso, que demanda um atendimento, tudo isso está protegido pelo princípio da confidencialidade. A gente vai falar também de proteção contra a exploração e abuso sexual. Então, como é que a gente também pensa nesse espaço para ser um espaço que fomente a proteção de pessoas e não traga riscos para as pessoas, desde o planejamento físico, da alocação de pessoas dentro daquele espaço. A gente também vai pensar e trabalhar em cima do conceito e do princípio de accountability mesmo em relação às pessoas que estão acolhidas. A gente vai falar sobre engajamento comunitário, de proteção da comunidade para a comunidade.
de fomento à autonomia, né? Aquelas pessoas são pessoas agentes, sujeitas de direito e que podem participar da gestão daquele espaço, que as pessoas que estão ali sendo acolhidas são as pessoas que possuem, que entendem quais são as necessidades daquele espaço, que trazem isso para que a gestão constituída consiga responder a essas necessidades. Então, tudo isso tem a ver exatamente com esse mandato do Acnur de proteção a pessoas com necessidade de proteção internacional. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Qualquer momento, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, que eu não vejo mais vocês conforme eu vou trabalhando aqui na minha apresentação. Então, para isso, assim, eu falo de voltar para o básico, né? Estou falando sobre proteção de pessoas, a necessidade de voltar exatamente para o que é essa proteção das pessoas refugiadas. E aí eu vou remeter exatamente à nossa convenção. Acho que não tem como falar sobre o trabalho da Acnur sem se referenciar à Convenção de 1951, que é a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto das Pessoas Refugiadas, e o protocolo, né, que emendou essa convenção, que hoje mais de 140 estados são parte dessa convenção, que estabelece exatamente esses direitos das pessoas, as obrigações dos estados no que diz respeito à proteção dessas pessoas. E o que é o princípio central dessa convenção, que é o princípio central da legislação brasileira no que tange a pessoa refugiada? É exatamente esse princípio do non-refoulement, o princípio da não devolução, que fala que uma pessoa refugiada ela não pode ser devolvida para um país em que sua vida, liberdade, integridade física vão estar ameaçadas. E o Acnur, como agência da ONU para refugiados, atua exatamente como guardião dessa convenção. E visando sempre a proteger as pessoas refugiadas e promover soluções duradouras para essas populações refugiadas. E por que eu falo assim, estou voltando aqui para o tema? Porque, embora o nosso trabalho ele seja um trabalho que, no contexto aqui do Rio Grande do Sul, alcança todas as pessoas, por exemplo, quando a gente faz um aporte técnico à gestão de um espaço, a gente está promovendo a proteção das pessoas refugiadas e das pessoas brasileiras que estão naquele espaço, o nosso mandato ele é especificamente para essas pessoas refugiadas, as pessoas solicitantes de refúgio, as pessoas deslocadas internas, pelos mesmos motivos que levam-se ao deslocamento de pessoas refugiadas e também as pessoas apátridas. E aí, eu trago aqui alguns trechos de uma poesia que fala, em que a autora fala que ninguém deixa a sua casa a menos que a casa seja a boca de um tubarão. Ou, você só corre para a fronteira quando você vê a cidade inteira correndo também. Ninguém escolhe campos de refugiados. Então, essas são partes de um poema, que é um poema que se chama Roma, lá, né, de uma poeta, escritora, professora queniana, que é filha de pai e mãe somali, e é uma refugiada no Reino Unido. E, para mim, isso traz muito sobre o que é a situação do deslocamento forçado, o que é a situação de uma pessoa refugiada. E aí trago para vocês o tema pessoas refugiadas. Eu falava logo lá no início, na minha primeira fala, que o estado do Rio Grande do Sul hoje tem cerca de 43 mil pessoas refugiadas, ou pessoas com necessidade de proteção internacional, que foram afetadas por todo esse contexto, de forma direta ou de forma indireta. E quem são as pessoas refugiadas? As pessoas refugiadas são pessoas que saíram do país dela por fundado temor de perseguição, por razão de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico. A legislação brasileira também vai trazer que a pessoa que sai de um país por uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, ela também é uma pessoa refugiada. Desculpa. E a pessoa refugiada é a pessoa que, né, que tem essas características, que saiu, né, e cujo deslocamento forçado foi
promovido por causa desse fundado temor ou pela situação de grave generalizada e que se encontra fora da fronteira de seu país. Enquanto pessoa solicitante de refúgio, aquela pessoa que chegou e solicitou o reconhecimento da condição de refugiado, mas essa solicitação ainda não foi analisada pelo país de acolhida. Isso vai ser diferente das pessoas deslocadas internas. Por quê? Porque as pessoas deslocadas internas são pessoas que saíram pelos mesmos motivos do seu local de residência habitual, porém se mantiveram dentro das fronteiras nacionais, dentro das fronteiras do seu país. Além disso, o Acnur, como Agência da ONU para Refugiados, a gente também tem no nosso mandato a proteção de pessoas apátridas, que são pessoas que não têm uma nacionalidade reconhecida por nenhum país. E eu trago alguns dados para vocês sobre essas pessoas, né, e sobre o deslocamento forçado no mundo. Esse mês, dia 20 de junho, é o Dia Mundial da Pessoa Refugiada. Então, agora, no dia 20 de junho, na semana que vem, a gente vai lançar os dados referentes ao ano anterior, que é 2023. Agora, eu trago aqui para vocês os dados vinculados ao ano anterior, que é de 2022. Que engloba a informação de que em 10 anos, em apenas 10 anos, o número de pessoas refugiadas, pessoas forçadas a se deslocar no mundo dobrou. Isso significa que em 2013 a gente tinha 51 milhões de pessoas que tinham sido forçadas a se deslocar, e em 2023, até quando esse dado foi coletado, que é mais ou menos no meio de 23, a gente tinha 110 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. E toda vez que a gente fala sobre deslocamento forçado, é muito comum virem imagens de pessoas, ou então narrativas de pessoas que saíram dos seus países e estão inundando os países ricos, e estão indo para o norte global, quando os dados não nos mostram isso. Por quê? Porque desses cerca de 110 milhões de pessoas que estavam em situação de deslocamento forçado em 2022, a gente tinha mais de 62 milhões de pessoas que eram pessoas deslocadas dentro do próprio território do país de nacionalidade. É o caso da Síria, é o caso da Colômbia, e quase metade disso é um número de pessoas refugiadas, né? Inclusive, a gente tem aí, adicionalmente, 5,4 milhões de solicitantes de refúgio e 5,2 milhões de pessoas venezuelanas e outras pessoas com necessidade de proteção internacional, ou seja, pessoas que precisam dessa proteção que a comunidade internacional se comprometeu por meio das convenções e, no caso do Brasil, por meio da legislação nacional, a prover para essas pessoas. Então, é interessante quando a gente bota o dado, assim, que a gente vai olhar que grande parte dessas pessoas que são forçadas a sair do seu local de origem, do seu local de residência, elas não cruzam uma fronteira internacional. Além disso, 67% das pessoas deslocadas são de apenas 4 países, que são Ucrânia, Venezuela, Afeganistão e a Síria, né? Então, é um número muito grande de pessoas advindas de um único país. E um outro dado que é interessante, quando eu falava que as pessoas, que fala-se muito sobre as pessoas que saíram dos seus países estão indo para o norte global, quando os dados mostram que mais de 70% das pessoas que foram forçadas a se deslocar vivem em países de renda baixa ou renda média, e mais de 70% nos países vizinhos aos países de origem. Então, é um número que mostra que grande parte das pessoas que se deslocam, primeiro, ou ficam dentro do seu país, ou se saem do país, saem para os países vizinhos, que normalmente são países de renda baixa ou de renda média. Além disso, aqui trazendo um pouco para a nossa realidade do continente, hoje a gente tem mais de 7 milhões de pessoas venezuelanas fora da Venezuela e mais de 5,6 pessoas venezuelanas fora da Venezuela, mas aqui na América Latina e no Caribe.
E aqui no Brasil, então, se a gente considerar as pessoas que foram reconhecidas como refugiadas, as pessoas que são solicitantes de refúgio e outras pessoas que pediram algum tipo que tem aqui no Brasil algum outro tipo de status, mas que tem necessidade de proteção internacional e pessoas apátridas, a gente está falando aí de mais de 710 mil pessoas, que é um número relativamente pequeno quando a gente vai olhar outros países da região, como é a Colômbia, por exemplo, que tem um número bastante maior do que o número de pessoas em necessidade de proteção internacional aqui no Brasil. E a que essas pessoas têm direito? A todos os direitos que são garantidos pelos nossos regulamentos, pela nossa legislação. Então, a pessoa refugiada tem direito à documentação, seus direitos econômicos, sociais, culturais estão garantidos, alguns direitos políticos também, o direito à não discriminação, acesso à justiça, livre trânsito, naturalização. As pessoas refugiadas, elas têm um procedimento, uma contagem de tempo de permanência no Brasil que conta de forma diferente para a naturalização, tem direito à reunião familiar e tem direito ao mercado de trabalho, direitos trabalhistas, assistência social, saúde, educação. Então, todos os direitos que nos são garantidos para assegurar a nossa dignidade são assegurados também à população refugiada. E, principalmente, como eu falava anteriormente, a proteção contra a não devolução. Uma pessoa refugiada ou uma pessoa solicitante de refúgio, a partir do momento que ela solicita refúgio no Brasil, ela está protegida da possibilidade de ser enviada para um país ou para uma fronteira em que sua vida, liberdade ou integridade física estejam ameaçadas. E por que eu trago todas essas informações? Exatamente porque quando eu falava que a gente tem cerca de 43 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul, que são pessoas refugiadas ou outras com necessidade de proteção internacional. E essas pessoas, assim como todas as pessoas que foram afetadas, também precisaram de acolhimento de emergência, né? Cibele, Thaís, Laura falaram sobre o fato de que essas pessoas estavam presentes nos abrigos também. E aí a gente traz aqui algumas especificidades do atendimento a essa população. Por quê? Porque a gente está falando de uma população que tem diferenças de idioma, portanto, a comunicação com essas pessoas, ela é diferenciada, então há diferenças de idioma, há diferenças culturais, idioma não é apenas a dificuldade, o desafio em idioma não é simplesmente de tradução, cultura, comunicação é símbolo, né? Então, às vezes, não é simplesmente você pegar e traduzir, ainda que seja gramaticalmente correto o que você está traduzindo, as pessoas entendem coisas diferentes a partir de palavras diferentes, né? Então, esse é sempre um desafio quando a gente está trabalhando com essa população que, como falava anteriormente, tem direitos assegurados por nossa legislação. Outro elemento importante é que essas pessoas, elas têm redes de apoio familiar ou comunitárias no país de acolhida frequentemente fragmentadas ou mesmo inexistentes. Então, logo quando eu comecei a trabalhar com o tema de geração de renda, trabalho e emprego para a população refugiada, eu falava, gente, mas a gente fala-se muito sobre a dificuldade da mãe solo refugiada de ingressar no mercado de trabalho. Mas a gente tem isso aqui no Brasil também. Então, como que a gente pega uma experiência que já são experiências bem-sucedidas em relação à integração de mães solos no mercado de trabalho e replica isso em relação à população refugiada. E, de repente, eu me deparei com o fato de que, frequentemente, quem apoia mulheres solos, mães solos, a entrarem no mercado de trabalho é a rede de apoio, é a família, são os amigos. E essas pessoas que acabaram de chegar no país, que não necessariamente vêm com a sua família, frequentemente não tem essa rede de apoio aqui. Acho que outros elementos são, obviamente, os traumas,
né, que são advindas, fazem parte desse próprio processo de deslocamento, e inclusive o medo que essas pessoas têm, que ainda que elas estejam no país de forma regular, esse medo de deportação, esse medo de agentes públicos, porque, como eu falava, que a pessoa refugiada, ela saiu do país dela por fundado temor de perseguição, acontece muito que o agente perpetrador dessa perseguição é exatamente uma pessoa agente pública, né, um funcionário público. A perseguição vem do Estado. Então, há esse tipo de especificidade também no atendimento a essa população. E aí, sempre que a gente trabalha com essa população, tem sempre essa lentezinha da proteção de pessoa refugiada que a gente precisa considerar, né, para mitigar as barreiras linguísticas, para mitigar as diferenças culturais. Então, ainda que eu esteja falando, às vezes você fala assim, a pessoa fala tão bem português, como assim ela não me entendeu? Porque, de novo, linguagem é símbolo, símbolo tem base em cultura, então, às vezes a pessoa entende a palavra, mas não entende o que é que você está falando com aquela palavra. As pessoas não necessariamente conhecem seus direitos aqui no Brasil, elas não necessariamente conhecem como funcionam os serviços públicos aqui no Brasil. Então, o que às vezes parece muito óbvio, não necessariamente o é. Né? Ainda tem as dificuldades vinculadas à situação da documentação, porque essas pessoas às vezes não sabem como fazer sua regularização aqui no Brasil, elas não estão aqui de forma regular, embora nossa legislação diga que a pessoa, ainda que não esteja em situação documental regular, ela não pode ter seu acesso a direitos negados, seja na educação, seja na assistência, seja na saúde. Então, ainda que esteja numa situação documental irregular, o direito os seus direitos eles estão assegurados. E, como eu falava, o desconhecimento das redes de acolhida, das redes de proteção de forma geral, e as vulnerabilidades, né? Quem que lida com quem, com o quê, quem que responde a cada necessidade que se tem nesse contexto. Então, eu trago um pouco disso para vocês, porque a população refugiada, o estado do Rio Grande do Sul, é um estado que tem um grande número de pessoas com necessidade de proteção internacional. Essas pessoas, elas estão aqui, estão em processo de integração, e todas as vezes que a gente, enquanto sociedade, né, e aí eu acho que a Thaís falava num determinado momento sobre esse movimento de sociedade inteira, né, essa abordagem da sociedade como um todo. A gente entende que, no caso também das pessoas refugiadas, nenhuma pessoa, nenhum ator em específico vai ter todas as ferramentas para lidar com os desafios que têm a ver com a proteção e com a integração dessa população. E, nesse sentido, é a gente, enquanto sociedade, que consegue, de forma conjunta, de forma coordenada, prover respostas de proteção a essas populações que foram forçadas a se deslocar. Então, acho que é um pouquinho dessa contribuição que eu trago para vocês aqui, puxando um gancho a partir da experiência, né, lá na Unicinos, no acolhimento no Unicinos, a gente teve a possibilidade de conversar com pessoas refugiadas também, passamos por vários abrigos em que há uma presença grande de pessoas refugiadas, muitas delas não estiveram em abrigos, mas foram acolhidas, às vezes, por pessoas da comunidade, associação de outras pessoas refugiadas. Então, eu acho que é um elemento a mais de complexidade, né, num momento tão já complexo como é o momento em que a gente está passando aqui, e que é importante a gente pensar que, de qualquer forma, é um tema que é transversal na nossa sociedade. Então, hoje a gente está falando da crise, a gente está trazendo luz ao tema das pessoas refugiadas, mas elas estão aqui todos os dias acessando nossos serviços, acessando a universidade, o espaço da universidade, que é esse espaço que, por natureza, é plural, né? É um espaço que também pode acolher, precisa acolher essa população e apoiar e fazer parte desse movimento de sociedade como um todo para responder e proteger as pessoas com necessidade de proteção internacional. Acho que é isso.
Muito obrigada, comentários são muito bem-vindos. Obrigada, Thaís. Eu estou compartilhando rapidamente aqui, antes de passar para a Laura fechar aqui nosso encontro, os nossos contatos, né? Que eu acho que são importantes aí, caso alguém queira trazer perguntas, porque a gente não abriu para perguntas ou outras questões aí, então vou compartilhar também o contato da Thaís, né? Que é uma pessoa. E já começar aqui os agradecimentos, dizer, Thaís, muito obrigada, assim, eu sei que tu está num processo intenso de trabalho aí conosco, te agradecer demais pela tua atuação aqui no nosso estado e pelo teu trabalho aí em outras frentes, né? E dizer que para nós foi um privilégio enorme conhecer o grupo da Acnur e poder contar com vocês. E também aí o privilégio de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto e seguimos fazendo um trabalho, acho que a Laura pode trazer um pouquinho, que a Unicino segue aí nesse processo, então, de trabalhar aí para a gente reconstruir nosso estado, nossas cidades, né, e trazer dignidade aí para os nossos irmãos, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então, uma gratidão enorme, já vou me despedindo e passando aqui, não sei se a Cibele quer se despedir. Obrigada, Thaís, obrigada, Laura. Também só um agradecimento e espero que a gente possa continuar trabalhando juntas aí, não só a Thaís, que está aqui hoje, né, representando o grupo, mas tem um vasto grupo atuando que esteve com a gente ali, então transmita para todo o pessoal ali nosso agradecimento e o nosso apoio, Thaís. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, em nome do Acnur. E, enfim, parabenizar por todo o trabalho e agradecer mesmo por esse momento e nos colocar aqui à disposição. Obrigada, eu acho que na fala de todas, né, ficou claro que há muito a ser feito ainda, né, e sempre teve coisas a serem feitas. Escutando a Thaís falando, né, fazendo toda essa contextualização, né, da situação das pessoas refugiadas no estado, né, e no mundo, eu me lembro também agora de uma micro situação da nossa mini cidade. As crianças estavam, né, Thaís, sempre elas viam a gente com um colete da Unicinos, elas nos puxavam, assim, porque sabiam que a gente de alguma maneira ia dar atenção. E uma menina de cerca de uns 7, 8 anos, mais ou menos, dedos e eu, me puxou e queria saber se ia ter distribuição de brinquedos, enfim, eu disse, não, hoje vai ter gincana. E ela ficou me olhando, o que é isso? 7, 8 anos. Eu disse, uma gincana, são várias brincadeiras, no final vai ter medalha, sabe medalha? E ela fez assim. E eu disse, o que eu vou falar para ela? Daí eu pensei, e eu não queria perder a conexão, né? Eu disse, futebol, né? Sabe time de futebol, se um time ganha um campeonato, ele ganha medalha, como se fosse um colar, e ela não sabia o que era. E eu disse, o que é o repertório, né? E eu disse, tá, eu vou te levar ali. Daí eu disse, não, eu te levo, pra tu veres o que é, vai ser legal, tu vais gostar. E fui levando, assim, confesso que com os vários socos no estômago que nós recebíamos ao longo do dia lá, peguei a mão dela e a levei, então, para aquela área que vocês viram ali externa, onde acontecia a recreação, para que ela pudesse participar da gincana e conhecer uma medalha, né? Então eu trago essa micro história que me marcou muito, né? Dentre as várias micro histórias que aconteciam no dia a dia do abrigo, para dizer, né, que sempre houve muito a ser feito e que talvez essa situação de crise, né, Thaís e Cibele, de emergência, tenha nos colocado muito de perto ou de frente para o espelho, para a gente usar ali a metáfora do livro do Gessé Souza. Então, fecho a minha fala aí dizendo e esperando, né, contar. Tem muita gente boa no mundo também, eu acho que isso é algo importante de se dizer. E sim, tem gente boa e gente ruim. Às vezes a gente precisa fazer algumas afirmações e vamos nos apegar a isso, né? Tem gente competente, né? Não é nem só de bondade, né? A Thaís Menezes, né? Sabe mais do que ninguém que não é só a boa vontade, né? Que consegue que sejam desenvolvidos trabalhos sérios e eficientes. Então, acho que também temos que todas aquelas pessoas que as gurias colocaram, né? Tem muito mais, né? E somos a maioria. Então, agradeço a atenção de todo mundo, uma boa noite e um bom descanso.